Olá, segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 14, aula de revisão e avaliação. Então, estão preparados aí? Venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, vamos conversar então nessa nossa revisão sobre alguns assuntos interessantes aí. Nós vamos falar de direitos humanos, né? A gente vai conversar ali sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos conversar sobre política. Olha só, duas coisas que estão ali muito ligadas, muito relacionadas. Uma vai puxando a outra, né? Muito bem, nós vamos começar então com o artigo 18 dos Direitos Humanos. Vamos lá. Nesse artigo, o de número 18, diz assim: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Olha só que interessante. Esse direito inclui o quê? A liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Vejam que é um artigo bem interessante aí, né? Que vai nos dar essa liberdade de expressar a sua fé da maneira que você achar melhor. Tá bom? Então, foi preciso colocar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente para evitar o quê? Evitar tantas coisas que vinham acontecendo na nossa e que ainda acontecem, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi gestada como uma resposta à barbárie perpetrada não apenas por regimes totalitaristas, tá? Mas também por outras instâncias que operam em diferentes contextos, em diferentes formas de degradação do ser humano. Vejam só, precisamos de uma declaração, precisamos de um artigo nesta declaração para poder combater toda essa barbárie que acontecia aí. Porém, está ali bem destacado, né? A lição deveria ter sido aprendida, mas a gente sabe que não é bem assim ainda. Na nossa sociedade, a gente precisa lutar ainda todo santo dia contra essas barbáries, contra essas discriminações, né? Contra essa tentativa de impedir essa liberdade de ir e vir, de ser, de acreditar, de ter a sua fé, a sua crença. Perfeito, então? Ou seja, no mundo de hoje, nós encontramos-nos ainda numa situação impensável há 10 anos atrás, em que é preciso o quê? Reafirmar valores, reafirmar convicções que julgávamos definitivamente estabelecidos, tá? Isso é muito forte, tá, gente? A gente precisa ainda, em pleno século XXI, ainda combater esses preconceitos, combater essas discriminações, tá? Então, a lição já deveria ter sido aprendida, nós já deveríamos ter avançado nesse contexto aí, e o que a gente percebe é que parece que a gente está retroagindo ainda mais. Perfeito? Bom, quando nós falamos, então, artigo 18, está falando aí dessa liberdade religiosa, né? Quando nós falamos das religiões, olha só, nós estamos lidando com o quê? Com as convicções mais profundas dos seres humanos, mobilizando o que nos é mais caro, que é o quê? As tradições ancestrais, as heranças afetivas, as expectativas para o presente, expectativas para o futuro, né? Quando trabalhamos em religião, estamos lidando com tudo isso aí, tá bom? As religiões, elas desempenham para um grande número de pessoas um papel fundamental na compreensão do mundo e na própria aventura individual, mas também comunitária de quê? De autocompreensão. Olha só, eu estou desempenhando, a religião desempenha esse papel, né, na compreensão do mundo, mas também na autocompreensão, né? Então, eu me compreendo
e eu compreendo o mundo também. A religião é importante nesse processo aí, tá? O que mais? Ela diz assim, olha, é de se crer que sua importância, a religião, ela tem sua importância, e o seu caráter inalienável enquanto direito, olha lá, está no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esteja estabelecida. É muito importante estar estabelecido esse direito aí. Na expressão religiosa, o ser humano, ele encontra o quê? Condições para se autotranscender, para ir além de si mesmo. É aquela ideia, né? Eu vou em busca do transcendente, eu vou em busca daquilo que eu não vejo, mas eu acredito, eu tenho fé. Isso é importante, tá? Nesse sentido, a atitude religiosa, ela ensina algo. Mesmo aqueles que não professam qualquer religião, tá? E que algo é esse, professor? O que é que ela nos ensina? A identificação de uma preocupação suprema. Mostra que não conseguimos viver apenas no círculo restrito de nosso ser, só aqui, né? Mas a gente precisa desse transcendente, precisa dessa conexão com o transcendente. Perfeito, então? E aí aquela ideia aí, olha, mesmo aqueles que não professam qualquer religião, eles têm essa conexão também, com alguma coisa, com algo. Muitas vezes nem sabe explicar o que é, mas existe essa conexão aí, tá bom? Vamos lá então. Nós precisamos então, o quê? Aprender os caminhos que nos conduzem para fora de nós e facilitem nossas ligações com essa comunidade humana. Voltamos aqui naquela questão, né, gente? Voltamos aqui naquela questão que nós precisamos estar o quê? Conectados ali com o que acontece fora de nós, né? Então, eu me autocompreendo, mas eu procuro compreender o mundo. E por falar em compreender o mundo, olha onde é que nós estamos aqui, né? Nessa construção. Estão construindo aqui, né? Essa ideia aqui de construção de casas, né? Para moradias e tudo mais. Então, a ideia é o que agora? Falamos de direitos, né? Nós falamos de direito dessa fé, dessa crença, né? Mas nós falamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, e agora nós vamos falar de quê? De política, que faz parte desse processo aí. O papel da política é esse daí, né? É fazer com que exista o quê? Um bem comum para todos, ou seja, que todos tenham seus direitos e deveres também, né? Ajustados aí, tá bom? E é por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui porque isso aqui é uma política pública, habitacional. Não é verdade? É uma das políticas públicas. Tem muitas outras por aí, mas essa é apenas uma delas. Mas vamos então entender o que é política? Vamos lá, olha só. Quando nós falamos de política, a gente está vindo lá da polis, do grego, que significa cidade, estado. Portanto, quando nós falamos de política, nós estamos falando de algo que designa a atividade humana que se refere à cidade, tá? Polis, cidade, estado. Quando nós falamos então de política, nós estamos trazendo a ideia do quê? Lá do mundo grego, né, lá antigo, que diz assim, o bem comum. Política é o bem comum. Na tradição grega, a ideia de política era o quê? A arte de governar a cidade. Quando fala de política, fala o governo dos cidadãos. É essa a ideia aí. Romantizando, né? Romanticamente falando, é essa a ideia de política. Ah, política, o bem comum, a arte de governar, é o governo dos cidadãos, é o governo de todos. Essa é a ideia, tá? Foi assim que surgiu, esse é o conceito. E a gente sabe que mesmo na Grécia Antiga não era tão bonito assim não. Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática a coisa é bem diferente. Por isso que a filosofia, ela traz uma reflexão. Ela traz para nós essa reflexão, né? Por isso que nós chamamos de filosofia política. O que é? É essa reflexão filosófica acerca da política. Tá? A filosofia política, ela contribui para nossa educação enquanto cidadãos e nos fornece uma base para o exercício da cidadania. Então é essa a ideia, né? A filosofia por si só, gente, ela já é questionadora.
o tempo todo, né? Ela está sempre questionando, na verdade ela não está nem respondendo, ela está só perguntando, sempre levantando grandes questionamentos aí. E quando nós entramos no campo da filosofia política, nós falamos dessa ideia de ter cada vez mais uma consciência de tudo aquilo que nos cerca. Porque se nós formos analisar a situação, tudo é política, né? Tudo faz parte desse processo político aí. E se eu digo que eu não gosto de política, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando na mão de outros o destino, né? Da minha própria existência ali no dia a dia, daquilo tudo que vai acontecer dentro da sociedade, tá bom? É bom prestar bem atenção nisso daí. Alguns filósofos trazem para nós alguns conceitos mais modernos de política, já fugindo daquele romantismo grego lá antigo, né? A ideia desse bem comum. Vamos ver um pouquinho agora então, olha só. Vocês estão vendo essa imagem aí, eu acho ela fantástica, esse quadro aí, né? A ideia do poder econômico, do poder político, do poder público, e lá prensado, já quase sem respirar, o poder social. Olha o processo como funciona, essa é a ideia. Política e poder no mundo de hoje passa por esse processo aí, tá? O poder político, que é o poder que um homem pode exercer sobre outros, não é? Ele passa por esse processo hoje. A exemplo daquilo que a gente fala da relação entre governantes e governados. Norberto Bobbio vai falar para nós. O poder político é o poder que um homem pode exercer sobre outros, a exemplo da relação entre governante e governados. É a ideia do povo, a ideia da sociedade que vai estar ali, tá? Mas Norberto Bobbio traz também a ideia de que hoje já não tem mais esses poderes executivo, legislativo e judiciário que comandam praticamente, embora eles continuem ali, tá? Mas ele vai falar daquele poder ali, olha, do poder econômico, do poder político e do poder público, que é o que vai trazer essa ideia de imprensando o poder social, tá? Então, por isso que quando ele fala de onde vem esse poder, Norberto Bobbio, ele traz para nós a ideia de que esse poder ele é legitimado. E ao longo da história, ele passa por alguns processos. Olha só, vamos ver. Por exemplo, ele foi legitimado pela tradição, ali já lá, né, o paternalismo é o poder do pai naquela família patriarcal, né? Hoje a gente já tenta fugir um pouco dessa ideia patriarcal, né? A mãe já comanda também muito mais a família, algumas vezes até mais do que o pai, né? Mas ainda existe essa tradição, tá? Tivemos também a ideia do poder despótico. O que seria o poder despótico? É aquele poder autoritário, é o poder do rei, é o poder do ditador, tá bom? E o poder de consenso, que é o poder democrático, através das eleições. Esse daí é o que nós acreditamos que seja o mais ideal, é o melhor, pelo menos, né? Mas são o tipo de poderes que foram acontecendo ao longo da história aí, segundo Norberto Bobbio, tá bom? E ele diz que as três formas de poder, então, já não é mais, né, o que ocorre de fato hoje, não é mais o poder executivo, legislativo e judiciário. É bom prestar muita atenção nisso daí. Mas Norberto Bobbio fala para nós, vamos ver aí, a ideia dos poderes econômico, ideológico e político, né? E quando ele fala do poder econômico, é ricos e pobres, né? Quando ele fala do poder ideológico, é aqueles que sabem e os que não sabem, e do poder político, é governados e governantes aí, tá bom? Nesse processo todo aí, tá? De poderes para lá, de poderes para cá, da ideia de política, nós temos as juventudes, os nossos jovens que estão aí tentando se engajar e tentando, né, criar o seu espaço cada vez melhor dentro da sociedade. Então, olha só, a gente viu ao longo da história e continua vendo ainda hoje que os jovens, eles são fortemente engajados nisso daí. E eles são a favor do voto, tá bom? A juventude, ela é a favor do voto, mas eles não sentem que esse voto vá o quê? Resolver alguma coisa. Vamos ver? Olha só. Diz assim, ele não é uma ferramenta democrática suficiente para alcançar mudanças,
tá? Eu voto, eu acredito nisso, mas, infelizmente, não é. Por quê? Nesse pensamento, eles vão destacar 3 pontos aí. São 3 pontos bem interessantes. Prestem atenção, venham comigo. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, que eles falam com relação a essa ideia, né? Eu voto, eu acredito no voto, mas eu acho que não é suficiente. O que o jovem diz? Eles valorizam a política, valorizam a sua participação social, mas eles enxergam com muita desconfiança os partidos e os políticos, tá? E preferem se engajar em causas concretas. Eu não tiro dessa juventude a sua razão, não. Né? Que se a gente for analisar essa ideia de partidos políticos, a gente nem sabe quantos, por exemplo, falando de Brasil, nós nem sabemos quantos partidos políticos tem. Né? Que são tantos partidos políticos que a gente não sabe nem o que faz realmente, qual é a ideia daquele partido, qual é a ideologia daquele partido. Mas é importante pesquisar e estudar sobre isso daí, tá bom? Outra coisa que o jovem coloca aí, para eles, a política ela seria o quê? Corrupta, violenta, desconectada do povo, centrada em interesses próprios, inflexível e pouco aberta à participação. Olha só que interessante, são palavras fortes aí, né? Corrupta, violenta, desconectada, centrada nos seus próprios interesses, pouco aberta a essa participação. Então, por isso, muitas vezes, o jovem diz, o voto é importante, mas muitas vezes eles não trazem essa mudança tão necessária que a gente quer aí. Tá bom? Segunda coisa, vamos lá. O segundo aspecto disso daí é o consumo de informação. O consumo de informações desse público, ele se dá, sobretudo, a partir das redes sociais. Muitos desses jovens se declaram comumente curtir conteúdos de outras pessoas, como, por exemplo, os influenciadores digitais, que hoje é moda, né? Com o advento dessas redes sociais aí, o que mais nós temos agora são influenciadores digitais, virou uma profissão já, né? O Facebook hoje, por exemplo, ele figura como uma rede menos utilizada já. Foi muito forte alguns anos atrás, hoje já é uma rede menos utilizada. Em segundo lugar, entraram o quê? Em seu lugar, melhor dizendo, entraram quem? O Instagram e o TikTok, que são mais utilizados para ver o quê? Conteúdos leves, humorísticos, geralmente coisas de amigos e familiares. Mas os jovens estão conectados ali. A gente sabe disso daí, né? Estão extremamente conectados, já nasceram com essa rede social. A geração Z já nasceu com o tablet na mão, já nasceu com o celular na mão, né? Então está extremamente ligada a isso daí. E um terceiro aspecto que eles falam é o seguinte: todos dizem, sentir receio de ser enganados por meio de mensagens falsas, as famosas fake news, não é? Então, eles afirmam que, embora a mídia hegemônica também seja parcial e enviesada, é no ambiente online que a desinformação é abundante. Então, o jovem fica meio sem saber aí, né? Porque se eu vou para as redes sociais, que é o meu campo, porque eu já nasci com isso, o que vai acontecer? Eu não sei se o que estão colocando lá é verdade ou não é. Justamente por causa do advento das fake news aí que surgem. Então, é muita informação e que, na maioria das vezes, a gente não consegue detectar o que é verdade e o que é inverdade, né? Mas ainda tem um outro problema, é que aquela mídia tradicional, não é mais necessariamente, se a gente for falar assim de mídia tradicional, a gente está falando da televisão, dos telejornais, né? do jornal próprio escrito e tudo mais, é meio enviesada também, e tem uma ideologia por trás. Será que eu posso acreditar nela também? Ou ela está querendo vender alguma ideia para mim também? Então, tudo isso complica muito o pensamento da nossa juventude também. Tá bom, gente? Então, terminamos aqui a nossa aula de revisão. Nós falamos de direitos, nós falamos de política e nós falamos de juventude. Os três assuntos, eles estão extremamente interligados, conectados aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima.